o pessoal andou chiando com o São Paulo, dizendo que é falta de raça e tal. Aí eu faço uma perguntinha pra vocês. Falta de raça ou esquema manjado? Não, falta de raça não. Uma coisa nem outra, viu, Vanderlei? Pra ser sincero, eu escrevi no meu blog hoje, sobre isso, Vanderlei, sobre o São Paulo. Escrevi no meu blog hoje, sobre o São Paulo. O segredo é a atualização. É Fausto Pavara JP. Mas não é ficar apertando F5, tem que escrever. Mas, Vanderlei, eu escrevi sobre isso. Eu escrevi porque o torcedor do São Paulo criou uma expectativa imensa pelo que o São Paulo fez na primeira temporada. E até por essa carência de títulos, Vanderlei. Um time tão grande como o São Paulo, desde 2002, não conquistar um título é muito pesado, né, para um clube do tamanho do São Paulo. Então, o torcedor vai ficar frustrado caso o São Paulo não conquiste o título do Brasileirão. Mas eu acho que o torcedor tem que começar... Seu blog na tela. Ah lá, que maravilha. Lindo. Vanderlei, mas eu acho... Precisa de reforço. E é justamente isso. Eu acho que o São Paulo precisa começar a pensar em 2019. O São Paulo precisa começar a pensar em 2019, porque o São Paulo tem um time e não tem um elenco. E tem que ser lido em off. E o que tá acontecendo, que maravilha, é tudo, hein, Vanderlei? Que beleza, você merece. Hein? Olha só. Muito obrigado. Ô, Vanderlei, eu acho o seguinte, o São Paulo tem mais do que ninguém a prova que não dá pra disputar o ano inteiro com um time só. São Paulo tá sofrendo porque não tem um grande elenco. Exemplo do que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras tem um grande elenco, está fazendo uma grande competição no Brasileiro e uma grande competição na Libertadores da América. Então o São Paulo vai precisar realmente pensar em 2019. O torcedor, por tudo que o São Paulo vem passando, eu não sei se é comemorar, porque eu acho que é pouco pro São Paulo um título na uma vaga Libertadores da América, mas pelos anos anteriores, uma vaga Libertadores da América não é pouco, né? É muito pro São Paulo, mas ainda dá pra brigar. Eu acho que esse jogo de domingo é o jogo decisivo. Já era do Palmeiras e agora diante do Internacional. Se perder pro Internacional, acho que tem que focar totalmente na vaga Libertadores. Se vencer o Internacional, embola tudo e aí o São Paulo vai torcer, acredito, ou pro Grêmio ou por empate diante entre Grêmio e Palmeiras. Paulo Mauro Betting falando do São Paulo, do professor Aguirre. O professor Aguirre tá preocupado. Sabe que agora não é permitido mais nenhum tropecinho. Pois é, e justamente agora um jogo duríssimo, dificílimo contra o Internacional no Beira-Rio. Boa notícia pro São Paulo, claro, e não pro torcedor colorado. O Inter vendo uma derrota para mim inesperada diante do Sport, por tudo aquilo que não tem feito o Sport, por tudo aquilo que tem se superado o Internacional. Mas são duas equipes que fazem um brasileiro melhor que encomenda, o São Paulo do Aguirre e o Internacional do Odair. Só que tem limitações em qualidade e quantidade no elenco. Essas limitações estão muito claras, mas até pegando aquele ganchinho da questão da raça, que o próprio torcedor do São Paulo pediu no jogo de sábado à noite com uns 29, 30 da segunda etapa. E não sou torcedor de São Paulo. Nos últimos tempos do Brasil, quando o time não tá funcionando, você perde raça, não tem de bola, centroavante, presidente, lateral esquerdo, pipoqueiro, não no sentido de que o time pipoca, mas no sentido de, sei lá, vendedor de esfirra, porque não é só raça, é muito mais de coisa. Raça, por exemplo, logo no começo agora do Esporte em Discussão, alguém fez a colocação, eu tenho saudades da raça do Chicão, tenho saudades da raça do Dario Pereira. Muito mais do que a raça do Chicão, muito mais do que a raça do Dario Pereira, você sente falta dos maiores zagueiros que eu vi na minha vida, que foi o Dario Pereira. E um dos grandes volantes que o futebol brasileiro teve foi o Chicão. O Chicão batia muito, era maldoso e tal, mas era raçudo, mas jogava bem. Você acompanhou muito melhor do que eu, Vanderlei. Tanto o Chicão, quanto especialmente o grande Dario Pereira, foram realmente os maiores zagueiros que eu vi jogar nos anos 80, no Brasil, claro, no Uruguai e no mundo. Era um zagueiro espetacular, uma dupla das maiores da história do futebol brasileiro ao lado do Oscar. Então, mais do que a raça desses caras que também tinham, é muita bola. Então, assim, qualidade mesmo. Então, às vezes a gente fala, não tem que falar raça. É que nem um comentarista quando tem que falar, não, tem que abrir o jogo pelas pontas. Não necessariamente, está tudo bem marcado. Se você jogar por dentro, se o sistema defensivo do adversário não está legal por dentro, você pode botar por dentro, sei lá, pode fazer qualquer coisa. E o São Paulo precisa fazer alguma coisa. Agora, o que dá para fazer com esse elenco, com essas imitações, com o Everton só agora voltando e estava sem ritmo de jogo contra o Palmeiras, a queda técnica e até física do Nenê, quase que um WO do Diego Souza, uma partida pavorosa ele fez contra o Palmeiras sábado. Mas é um jogador de nível alto pro futebol que temos hoje no Brasil e na América do Sul, Diego Souza. Dá pra se recuperar. Agora precisa botar na cabeça essa superação, essa raça, mas não é só isso. Precisa ter uma organização defensiva melhor, algumas escolhas melhores do próprio Aguirre e jogar a bola que o São Paulo jogou e não se esperava. O pós-Copa do São Paulo foi sensacional. Agora o São Paulo completou hoje um mês sem ganhar.
Não é time para ficar um mês sem ganhar, mas também não era um time para ganhar praticamente todas depois da Copa da Rússia. Então, se você achar um equilíbrio, inclusive de cabeça, né? Inclusive no aspecto emocional, anímico, o São Paulo pode se recuperar. Agora, se recuperar a ponto de ser heptacampeão, aí eu já não sei, Vanderlei. Legal. Diga, André Ranieri. Vanderlei, eu acho que alguns fatores estão contribuindo para essa queda do São Paulo, né? O primeiro deles é que 2 dos 3 principais jogadores, coloca o Everton, né, que tem 29 anos e é um jogador que tem um vigor físico maior, apesar de conviver com muitas lesões, mas tirando ele no trio principal do São Paulo, o Diego Souza tem 33 anos, o Nenê tem 37. É natural que agora em outubro eles caiam de rendimento, eles não aguentam a temporada de muita intensidade por muito tempo. Eles praticamente sempre que estão à disposição jogam, e jogam às vezes os 90 minutos, né? Então acho que boa parte dessa queda de rendimento do São Paulo tá ligada justamente à idade avançada dos 2 principais jogadores da equipe na temporada. Aí você soma isso, o São Paulo enfrentou o Palmeiras, que é um adversário complicado. Se você levar em consideração o Palmeiras que a gente imaginava desde o ano passado e o São Paulo que a gente imaginava no início do ano, foi um jogo completamente normal, assim, não fugiu da regra, na minha opinião. É pelo elenco que tem o São Paulo, para mim foi um resultado completamente normal, né? Então, Vanderlei, eu acho que assim, o São Paulo, a briga dele é essa mesmo, estava se superando, por isso estava na liderança da competição, era superação, não é que era obrigação. O São Paulo não tinha a obrigação de ser líder do Campeonato Brasileiro com as peças que tem. A obrigação no início do ano era não cair, depois brigar por uma vaga na Libertadores e aí talvez pensar em algo a mais, mas já seria bônus, né? Então, para mim, o São Paulo tá no lugar que o desempenho dos jogadores provavelmente numa projeção levaria, né? Não acho que tem obrigação de título. Falar, não ganhou o título, São Paulo foi um fracasso na temporada. Muito pelo contrário, Vanderlei. Indo para a Libertadores já seria um prêmio legal pro São Paulo em relação a tudo aquilo que aconteceu ao longo de toda a caminhada. A mesma história do Internacional, né, Vanderlei? As duas equipes são parecidas. É muito parecido. As duas, inclusive numa competição só. Essas o Inter veio da Série B, então... Lógico. Já vindo da Série B, fazendo o que está fazendo. É excepcional.